Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje eu trago um vídeo bem especial. Então eu convido você a preparar o seu cafezinho. Eu estou tomando um leite com café salpicado de canela, fica uma delícia. E vamos ver os 10 livros favoritos da minha vida. Por que este vídeo é especial? Porque eu tenho o meu canal desde 2022 e ontem, dia 17 de junho, eu alcancei 1000 inscritos. Eu nem acredito. Palmas, palmas. Eu achei que eu não iria alcançar os 1000 inscritos. Eu comecei o meu canal falando sobre Bullet Journal e meu caderno de leituras. O primeiro vídeo, tanto que é o vídeo com mais visualizações, ele tem mais de 10.000 visualizações, que é o vídeo eu mostrando meu caderno de leitura de 2022. Então tudo começou com o meu caderninho de leituras e ele é o mesmo, tá? Nesses 4 anos eu ainda sigo com o mesmo caderno e este ano é o último ano dele. No final do ano eu vou folhear ele todo, do começo ao fim, para vocês verem. Vai ser um vídeo especial de despedida do meu caderninho. Mas temos uma playlist aqui no canal que eu mostro o meu caderno a cada ano, como ele ficou. Mostro eu criando o caderno para o próximo ano. Então eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo para vocês. Não foi fácil encontrar 10 livros favoritos da vida. Se você acompanha o meu canal há mais tempo, ou se você já viu os vídeos do meu caderno de 2022 até agora, 2026, você vai ver que a minha leitura, o meu gosto literário mudou muito. Então, os meus livros favoritos de 2022, porque assim, eu escolhi os 10 livros com base no meu caderno. Então, eu peguei os livros de 2022 até atualmente, em 2026, para eu escolher nesses 4 anos quais são os 10 favoritos meus. Eu não puxei livros antigos porque antes eu não anotava, então eu não lembro. E foi a partir de 2022 que eu comecei a montar a minha estante, que eu tenho os livros. Antes disso eu não lembro muito do que eu li, se teve algum super favorito, mas se tivesse provavelmente eu teria o livro também. Então eu dei uma boa olhada aqui na minha estante. Mas eu preferi fazer esse especial baseado no caderno porque o caderno acompanhou o canal e é um especial de 1000 inscritos. Então eu olhei todos os meus livros de 2022, os livros de 2023 e eu percebi que os favoritos desses anos, se eu fosse reler hoje, eles não seriam os meus favoritos hoje, porque meu gosto mudou muito. Então são livros que na época eu achei que eu iria reler, mas hoje eu acho que eu não vou reler. Então eu não peguei os livros que foram 5 estrelas lá em 2022, 2023. Eu peguei os livros que hoje são mais próximos do meu gosto literário e que, apesar de naquela época eu não ter dado 5 estrelas, eu tenho vontade de reler hoje. Eu acho que eu releria com um novo olhar e apreciaria mais os livros. Então foi assim que eu escolhi meus 10 livros favoritos da vida. Eu sei que soa meio estranho, meio contraditório, mas eu mudo muito, então eu não acho justo trazer um livro que hoje talvez eu não recomendaria ou não releria e talvez eu ia ler e não ia gostar, mas naquela época eu gostei. Por isso que a gente não pode julgar o gosto literário das pessoas, porque as pessoas mudam. E são aqueles livros, né, que se vocês olharem meus vídeos, vocês vão ver que eu gostava muito de romances hot. Então a maioria daqueles livros eram romances hot. Foram aqueles livros que hoje me fizeram gostar de outros livros, que hoje me fizeram gostar de clássicos, por exemplo, porque eu comecei lendo aqueles livros lá atrás. Então não julguem o gosto de ninguém, tá? As pessoas mudam, as pessoas podem ler o que elas quiserem, se elas quiserem ler o resto da vida aquele tipo de livro, é um direito delas também. E de vez em quando eu ainda leio livros como aqueles. Não com a mesma constância como eu lia antigamente, mas às vezes ainda dá uma vontade, eu pego e leio
mas não são mais meu estilo favorito de livros. Bom, terminada a explicação, vou deixar o meu cafezinho aqui. Eu não quero que o meu cabelo fique pegando no microfone, porque me irrita o barulhinho que ele faz no microfone, atrapalha muito o áudio, então toda hora eu vou estar movimentando aqui. A pilha é um pouco pesada. Deixa eu ver se eu consigo erguer ela aqui para vocês verem. 10 livros não parece ser muito, mas é sim. Ui. Vamos lá, 2022, separei 2 livros apenas. O primeiro é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro eu amei. Eu não lembro se eu dei 5 ou 4 estrelas. Eu sei que eu amei a leitura, é um livro que eu quero reler. Eu tenho muito carinho por ele. Eu li ele no Kindle e depois o meu marido me deu o livro físico para eu ter na estante, então eu não tive a oportunidade de ler no livro físico. Quero fazer isso um dia. Aqui a gente tem a história da Esther, que é uma jovem que estuda em Nova York. Ela é uma garota cheia de vida, cheia de vontade de viver, de realizar os seus sonhos, mas de repente ela entra numa crise existencial e ela entra numa forte depressão ao ponto de querer a própria vida. Então a gente vê aqui a depressão chegando lentamente. São detalhes que nós às vezes não enxergamos na nossa vida, mas que de repente tudo vira uma bola de neve. Foi o que aconteceu com ela. A Sylvia, ela escreveu isso com perfeição, tanto que é um livro, um romance quase autobiográfico, porque a personagem Esther tem muito da autora. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu tenho os diários da Sylvia Plath e tudo que a Sylvia passa no começo da sua vida adulta, ela colocou na Esther. Então este é um dos 10 livros favoritos da minha vida. Alguns desses eu já trouxe em tags, tá? Então vai soar um pouco repetitivo, mas eu sei que sempre tem gente nova chegando no canal. Eu não tenho um acervo muito grande de livros, a minha bagagem literária não é tão extensa. Eu não sou uma pessoa que lê muitos livros por mês. Então, às vezes, os vídeos ficam um pouquinho repetitivos e eu espero que vocês compreendam. O próximo livro é um livro assim que eu amei, eu achei tão gostoso de ler. É uma história bonita, que é A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. Aqui a gente tem 2 histórias. A primeira é da Sophie, em 1916, durante a Primeira Guerra. Ela está numa cidade em que está ocupada de alemães. E a segunda história é do presente, que é nos anos 2000, que é da Liv, que tem um quadro na casa dela que conecta ela a Sophie, em 1916. E a gente tem a história das duas indo e voltando. Uma parte da história a gente está no passado, outra parte a gente está no presente. E assim a história vai desdobrando, a gente vai entender a história desse quadro que está conectada com a vida da Sophie. É um livro lindo, é angustiante, a gente sente na pele como se a gente estivesse lá durante a Primeira Guerra. O preconceito que havia com as mulheres, já que os homens todos estavam na guerra e tinha algumas mulheres que acabavam cedendo aos soldados alemães, não por livre e espontânea vontade, mas por sobrevivência. E as pessoas ao redor, quando viam aquilo, te tratavam como lixo, porque afinal você está lá ao lado do inimigo. Então é uma história que mostra muito isso. Eu amei, minha parte favorita é a parte de 1916, mais do que a parte do presente. Mas é um livro muito bonito, eu gosto de histórias que se passam durante a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Agora vamos entrar em 2023, escolhi 2 livros e o primeiro deles é O Alquimista, do Paulo Coelho. Que história gostosa, eu amei ler, foi meu primeiro contato com a escrita do Paulo Coelho. E é uma história assim que me prendeu do começo ao fim, eu não queria largar. É uma escrita tão leve, tão simples, mas que também te traz um pouco de profundidade, porque o Paulo Coelho ele traz um pouco disso, de ensinamentos na história dele. E aqui temos a história do Santiago, que é um pastor de ovelhas, que ele tem um sonho com um tesouro muito grande, e ele resolve embarcar numa jornada atrás desse tesouro.
e durante o caminho dele, ele recebe muitos aprendizados. Minha parte favorita é quando ele chega, se eu não me engano, é no Marrocos. Eu sei que é um país na África. Eu não lembro, gente, faz tempo que eu li. E ele vai trabalhar com um homem lá. E ele fica um ano trabalhando e ele começa a aprender com esse homem, com a rotina, com a leveza do dia a dia. E isso também o transforma. É uma jornada do herói. O Santiago, ele começa o livro uma pessoa e termina outra completamente diferente. Valeu muito a pena ler. E o outro também, de 2023, esse eu confesso que eu me lembro somente da história principal, é um livro de contos. Não me lembro dos outros e também não me lembro do desfecho de nenhum conto, porque se trata de A Aventura do Pudim de Natal, da Agatha Christie. Eu amo ler Agatha Christie, principalmente o Hercule Poirot, né, o nosso detetive belga favorito. Só que eu tenho um probleminha que eu esqueço muito facilmente as histórias. Eu leio um livro, fecho ele e meio que ele se deleta da minha mente. Eu acho que o meu espaço de armazenamento aqui é muito curto, então meu cérebro vai deletando as coisas. E eu nunca lembro quem é o assassino dos livros que eu li dela. Eu ler Agatha Christie, pra mim, sempre vai ser como a primeira vez. Que vai ser sempre uma novidade. Eu não vou me lembrar da história. E A Aventura do Pudim de Natal, eu lembro mais ou menos do enredo, que é uma história que se passa durante o Natal. O Hercule Poirot, ele é convidado para ir à casa de uma família, passar a ceia, e eles têm a tradição de fazer um pudim, e nesse pudim todo mundo coloca alguma coisa. É meio nojento até esse pudim. E é encontrado nesse pudim um rubi. E acontece, eu acho que uma morte, e eles têm que descobrir o que aconteceu, né? O Hercule Poirot, ele desvenda o mistério. Mas eu não me lembro de nada. E eu assisti, que tem a série, né, do Hercule Poirot. Eu gosto muito daquela série antiga. E tem o episódio da Aventura do Pudim de Natal. Eu vou ler para vocês aqui quais são os contos. Olha, eu marquei até a data. Eu li no dia 2 de abril de 2023. Então temos A Aventura do Pudim de Natal, que eu dei apenas 2 estrelas. O Mistério do Baú Espanhol, esse eu dei 4 estrelas. Eu lembro que eu gostei muito, mas eu não lembro da história. Temos O Reprimido, que também eu gostei bastante, mas eu não lembro da história. Eu dei 4 estrelas para este conto. O Caso das Amoras Pretas, eu dei 3 estrelas. O Sonho, 3 estrelas. A Extravagância de Grimshaw, eu dei 2 estrelas. E por que eu escolhi este como um dos 10 livros favoritos da vida? Porque eu quero reler. Eu lembro que foi uma experiência de leitura bem agradável, embora eu não tenha gostado muito dos contos, mas eu li ele em outra fase da minha vida, com outro gosto literário. E eu gosto muito da escrita da Agatha. Eu acredito que hoje eu leria ele e talvez apreciaria mais. E ele vai entrar com certeza na minha lista de futuras leituras. E eu posso trazer aqui no canal uma resenha para cada conto também, como eu tenho feito com outros livros. E eu amo a Agatha, e eu acho que esse foi o único livro que eu li dela em 2023, então eu escolhi ele. Eu sei, gente, eu tô parecendo meio contraditória, né? Me perdoem, mas eu tenho um apreço que eu posso fazer. Porque os outros livros que eu li em 2023, que eu favoritei, que eu amei, eu não quero reler. Hoje parece que não, não combina mais comigo. Em 2024 já foi mais difícil. Meu gosto literário começou a mudar em 2024. Então foi muito difícil escolher. Eu não escolhi 2, eu escolhi 3 livros favoritos. Eu li muita coisa boa em 2024. E eu acredito que todos esses 3 livros eu já falei deles em alguma tag aqui do canal. O primeiro livro de 2024 com certeza é A Luz na Escuridão, da Sharon Cameron. Este livro, gente, foi difícil de ler por ser um livro muito pesado. Ele é uma história real. Se você gosta do Diário de Anne Frank, você vai amar essa história, porque é um romance e biografia da história da Estefânia, que foi uma jovem de 14 anos para 15, que estava na sua cidade, que foi tomada pela Alemanha durante a Segunda Grande Guerra. E ela se vê sozinha, porque todos os seus amigos eram judeus e todos eles foram levados. Ela busca sua irmã, que estava abandonada numa fazenda, sua irmã de 6 anos.
a família dela se mudou, foi para longe, e ela pega essa menina e vai cuidar da irmã, e ao mesmo tempo ela vai ajudar os amigos judeus dela a escapar lá do lugar onde eles estavam, e ela vai colocar 13 judeus no sótão da casa em que ela mora. Ela vai manter eles lá, cuidar deles lá, até que os alemães chegam e dizem que vão ocupar o outro quarto da casa dela. Então ela tem 2 alemães morando numa casa com 13 judeus escondidos no sótão. E ela passa por tudo isso sozinha, ajudando seus amigos, correndo risco de ser presa ou pior. E ela faz isso até o final da guerra. E é uma história assim muito bonita, de humanidade mesmo. Então eu vou recomendar este livro para sempre, porque ele é lindo. Eu não sei se eu releria ele tão já, porque realmente não é uma leitura fácil, ela é pesada. Eu lia quase um capítulo por dia, porque, nossa, era muito angustiante. Não tem uma luz no final do túnel. A luz só acontece quando a guerra acaba. A Rússia entra lá e ajuda aquela cidade, então é difícil, não é uma leitura muito fácil, você tem que ter estômago para ler. E o outro, não é surpresa para ninguém, é Helena, de Machado de Assis. Helena, para mim, está no mesmo patamar de Senhora, de José de Alencar. Eu amo esses livros. E Helena foi, assim, uma surpresa muito agradável, porque eu tinha tido uma experiência não muito boa com o Dom Casmurro. Eu não lembro se eu tinha lido algum conto do Machado antes de ler esse daqui. Eu sei que foi esse livro que me fez querer dar outras chances ao Machado de Assis. Aqui temos a história da Helena, que é uma mocinha que vai morar com uma família após o patriarca dessa família falecer. E o filho, né, o herdeiro, descobrir que ele tinha uma irmã. E essa irmã é Helena, e o pai coloca no testamento que quer que a família ajude essa moça. Então ela é levada para morar lá. Só que o irmão dela, eu não lembro o nome dele, os dois criam uma amizade forte ao ponto dele se apaixonar por ela e ela por ele, só que ela tem um segredo e fica aquela situação complicada, afinal eles são irmãos, mas tem esse segredo. E o final é o final típico do romantismo, esse livro faz parte da fase do romantismo do Machado. Essa parte do romantismo me irrita muito. É um livro que eu vou reler quando eu chegar ao ano do lançamento dele, porque eu estou lendo Machado de Assis em ordem cronológica. Estou trazendo resenhas aqui para o canal. Vai chegar a hora de eu reler Helena e vai ser um prazer. E o último livro de 2024 é Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks. Nicholas Sparks é ou eu amo ou eu odeio. Tem livros dele que eu não gosto, que eu me desfaço assim que eu termino a leitura. Às vezes eu nem termino a leitura porque não dá pra ler. Tem umas coisas dele que é bem chata, mas tem outros livros que me tocam. E Um Porto Seguro é um deles. Aqui a gente tem a história da Kate, que é uma moça que está fugindo do marido nela. Então ela foge, só que ele é policial, né? E isso complica muito a situação dela, porque ela nunca pôde recorrer à polícia para pedir ajuda, porque ele sempre conseguiu o que ele queria. Então ele é esse tipo de homem. E ela foge, consegue armar um plano e vai para uma cidadezinha onde ela acaba conhecendo um homem, porque ela cria um vínculo com ele sem querer. Ela não quer nem fazer amizade nem nada, ela quer só viver a vidinha dela escondidinha, chamar o menos de atenção possível. Esse homem tem filhos que acabam ficando apegados a ela. Aí ela entra nesse romance, mas o marido dela aparece para atrapalhar tudo. Então, assim, é um romance mais intenso, porque tem essa temática, né, de violência doméstica, mas é uma história bem bonita, tem final feliz, ainda bem. Chegamos a 2025, e foi em 2025 que o meu gosto literário mudou totalmente. E a culpa é dos clássicos, porque eu comecei a ler muito mais clássicos. E é um caminho sem volta, gente. Os clássicos ou você ama ou você odeia. Eu amei e não consigo mais ler coisas muito diferentes. Antes eu ficava assim, né, com pessoas que eu só leio clássicos. Eu achava, que povo chato. Mas hoje eu entendo, porque a minha vontade é só ler clássicos. Apesar que eu ainda leio outros livros, mas
eu tô numa fase assim que os outros livros não estão me chamando com tanta vontade mais. E o primeiro de 2025 é, óbvio, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Como eu amei ler, como eu me surpreendi com essa leitura. Eu tava com um pouco de medo de ler, afinal a literatura brasileira ela é bem difícil se a gente comparar com qualquer outra literatura clássica, a inglesa, a americana, a francesa. A brasileira, para mim, ela é a mais difícil, afinal o nosso português é muito rico, o nosso vocabulário é muito rico, enquanto a literatura inglesa, por exemplo, o vocabulário inglês é bem pobre. E por mais clássico que seja o livro, as traduções elas facilitam muito para nós. Agora, você pegar um livro brasileiro para ler clássico, você tem que dar uma rebolada, você tem que pesquisar, você tem que estar com o dicionário ali perto. Então eu estava com medo de ler Vidas Secas. Gente, é uma delícia. É uma escrita tão gostosa do Graciliano. A história aqui também é muito interessante, é impossível parar de ler. Temos a história do Fabiano com sua família fugindo da seca. Eles encontram uma fazenda onde eles resolvem ficar, porque aparentemente estava abandonada. Mas depois que a seca passa, as chuvas voltam, o proprietário da fazenda aparece. E fala, Fabiano, ó, você pode ficar, mas você trabalha para mim então. E este homem, ele não é justo com o Fabiano. O Fabiano, ele faz serviço além do que ele recebe. Então, é um homem castigado. É a realidade, gente, do povo brasileiro, infelizmente. Né? Que os brasileiros pobres são aqueles que ralam, nunca recebem por isso, enquanto os ricos só ficam mais ricos. É triste, é uma história assim, triste pela situação deles. A cachorrinha baleia é o capítulo mais triste. Só que é uma história assim que o Fabiano, ele não perde a esperança. Sabe? Ele sabe que tá difícil. A esposa dele tem um sonho que é ter uma cama melhor do que a cama que eles têm. Esse é o único sonho dessa mulher. Mas ele não desiste, sabe? Ele levanta, ele sabe que ele tem que continuar vivendo, ele sabe que ele tem que continuar trabalhando, não tem muita escolha, mas ele também não joga os pontos, sabe? Ele vive, né? Vive sem viver. É uma história linda. Então, leiam, dê uma chance a Graciliano Ramos. E o outro, que não é surpresa, se você está no canal aqui há mais tempo, você sabe qual é o livro. Chica que Manda, da Agripa Vasconcelos. Como eu amei a história da Chica da Silva contada pela Agripa. Tem resenha aqui no canal. A maioria desses livros não tem resenha. Os únicos que tem resenha é Vidas Secas. Vidas Secas, Chica que Manda e o próximo. Os outros eu não fiz um vídeo só resenha, eu comentei eles em vídeos mais aleatórios. Aqui temos a história da Chica, que era uma escrava, que um homem, ao vê-la, se apaixona pela beleza dela, porque ela era uma negra muito bonita, e ele pega ela e os dois se tornam marido e mulher, e ela se torna a mulher mais rica de Ouro Preto. É um livro que aborda a exploração dos diamantes em Minas Gerais. O marido dela, ele é eu não lembro exatamente a função dele, é o João Fernandes, mas ele tinha um contato direto com a coroa portuguesa, então é como se ele administrava a cata de diamantes e o ajuntamento para levar para Portugal. Então os diamantes eram todos levados para Portugal, então ele era o homem mais rico também de Ouro Preto. E Chica, ela é uma mulher cruel. Ela deixou de ser escrava, mas ela tinha as escravas dela, ela fazia maldades, ela tinha muitos ciúmes do João Fernandes, ela amava muito ele. O fim dela e o fim do João Fernandes é bem triste neste livro. Eu queria que tivesse um final feliz, mas não tem. A Chica, ela é a protagonista, mas também ela é a vilã da história. Não é a história somente da Chica, temos a história de outras pessoas, de outros negros. É um livro rico. O começo, o meio e o fim dele está perfeito, diferentemente de Dona Beija, que eu não gostei muito. E como estamos em junho de 2026, eu escolhi apenas um livro que tem resenha aqui no canal. É uma comédia de teatro, O Demônio Familiar, do José de Alencar.
Que história boa! Eu tinha um pouco de receio de ler esses tipos de história, que são essas aqui, ó. Só tem as falas, como se fosse um teatro mesmo. Sem uma narração, nem nada. Eu achava que eu não ia entender, que eu ia ter dificuldade na leitura. José de Alencar, ele não é uma pessoa que escreve muito fácil. Acho que de toda a literatura brasileira que eu já li, José de Alencar é o mais difícil de ler. E este livro não foi difícil, justamente eu acredito pelas falas, é só falas, então é tudo bem explicado por meio das falas. Temos aqui a história do escravo Pedro, que ele é o demônio familiar, ele é o diabinho que fica na orelha das pessoas, manipulando-as porque ele tem um sonho. O sonho dele é ser cocheiro. Não, o sonho dele não é ser livre, ele não é um negro que quer ser livre. Não é um escravo, né, que quer ser livre, ele quer ser cocheiro, porque ser cocheiro era uma profissão muito bonita, mesmo você sendo escravo. Então ele começa a manipular os senhores dele, ele apronta um monte de confusão nessa família. É uma história muito gostosa, eu amei ler. José de Alencar continua me surpreendendo positivamente. Depois do fiasco que foi ler Diva, eu não gostei de Diva, mas Lucila, Senhora e o Demônio Familiar são maravilhosos. E é isso, meu povo. Esses, não sei se eu vou conseguir erguer de novo, vamos ver. São os 10 livros favoritos da minha vida de 2022 a 2026. Muito obrigada por todo mundo que se inscreveu no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Agora a minha meta é o rumo aos 10 mil. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, eu sou bastante presente nos stories. Eu não sou muito de fazer posts para o Instagram, eu tenho um pouco de preguiça, eu confesso. Mas nos stories eu estou sempre postando, então você pode lá acompanhar meu dia, o livro que eu estou lendo, que os livros que eu leio lá no Instagram eu posto em tempo real. Aqui pro YouTube eles demoram a chegar um pouco porque eu gravo vários vídeos e depois vou distribuindo-os ao longo das semanas. E muito obrigada pelos 1000 inscritos. Eu fiquei muito feliz. Achei que nunca ia chegar, afinal meu nicho é livros e são poucos os canais literários que têm muito destaque aqui no YouTube. É um conteúdo muito específico, eu percebo que o que dá audiência aqui são ou vídeos de lista de livros ou vídeos de compras de livros. E o foco do meu canal não é nenhum nem outro. O foco é fazer resenhas. Eu amo ler e vim aqui conversar com vocês sobre o livro que eu li. Então eu agradeço quem fica aí, quem assiste as resenhas. Muito obrigada. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.